de bronquiolite preocupa os pais e as mães, já que essa doença acomete principalmente as nossas crianças. Eu estou ao vivo com Sabrina Barbosa, conta os detalhes para a gente agora, ou melhor, com o especialista que está comigo, é o Washington que está comigo. Washington, você conta os detalhes para a gente agora, você está ao lado de um especialista que chama atenção para esse caso. Pois não, Washington, bem-vindo. Tribuna Livre. Olá, Bruno. Estamos de volta para falarmos de um assunto que é de fundamental importância. Porque o que acontece é que, às vezes, quando a criança aparece um sintoma gripal, o que é que acontece? A mulher conversa com a vizinha e diz: olha, mulher, tomei um xarope que foi um santo remédio. Eu fui na médica, ela passou para mim, mas não passou 2 dias. Ela estava boa. A outra disse: não, mulher, mas o melhor é que você tome aquele medicamento que a filha de uma amiga minha tomou e é muito bom. Aí onde é que está o problema? Não procura um profissional qualificado, aí termina a doença se agravando. A doutora Gerlânia Simplício, médica pneumologista, aqui do Clementino Fraga, vai conversar com a gente sobre esse problema. Tem sido constante e aumentando o número de crianças com esse problema de saúde, né, doutora? Muito bom dia, muito obrigado por atender a nossa equipe. Bom dia. Realmente, o número de casos respiratórios, de doenças respiratórias, tem crescido. Nesses meses de abril, maio, inclusive junho, porque são os meses que mais chove, e a gente sabe que as infecções, principalmente as infecções virais, os resfriados e as gripes, e agora a gente está vendo as complicações, as bronquiolites, que geralmente são consequências, são secundárias a essas infecções respiratórias não tratadas corretamente e geralmente com o agravamento dos sintomas. Tem sido constante e comum as pessoas usarem esses antigripais, né? Chega numa farmácia, compra um antigripal, aí o farmacêutico diz: olha, tem um xarope aqui que é muito bom, esse vai evitar a tosse, mas às vezes pode até mascarar a doença. Perfeito. Então, geralmente a gente pede que, principalmente as mães, as infecções respiratórias, as gripes, os resfriados, elas têm acometido mais crianças menores de 2 anos. Então, a gente orienta os sintomas, principalmente a persistência da febre, o cansaço, a falta de ar, que não se automedique. Procure um serviço, uma orientação médica para que veja os sintomas e que seja prescrito o medicamento ideal para esses casos. A febre é o primeiro termômetro. Isso, a febre na criança, principalmente eu estou falando em criança porque são os mais acometidos por essas infecções respiratórias virais e as complicações como a bronquiolite. Então a gente refere criança com febre há mais de 3 dias, tem que realmente exigir um maior cuidado. Essa febre que persiste, essa criança que fica molinha, que fica sem se alimentar, sem querer tomar líquido, e muitas vezes vem a tosse com a secreção e a falta de ar, que é o que mais a gente chama a atenção nessas crianças pequenas, é o cansaço, a falta de ar, e muitas vezes algumas complicam ficando com as extremidades, com a boquinha roxinha, que a gente chama de cianose. Então, muita cautela, né, doutor? Isso, muita cautela. Temos que ter em mente que essas infecções virais, geralmente com os medicamentos simples, dipirona, que é analgésico, antitérmico, hidratação, alguns medicamentos que podem diminuir a tosse, em algumas situações elas resolvem. Mas quando a gente vê a persistência da febre, o cansaço, principalmente o aparecimento da febre persistente e a falta de ar na criança. Caso contrário, o clima pode se agravar. Pode se agravar e em situações específicas as crianças precisam ficar em hospitais, hospitalizadas, tomando medicamentos específicos. Como a gente está falando especialmente das infecções que acometem os brônquios e os bronquíolos, a bronquiolite, então existem medicamentos específicos, principalmente os broncodilatadores, né? E em situações específicas, se tiver uma complicação que necessite de antibiótico terapia também. Ok, doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom dia. Então está aí, Bruno, é uma dica importante. Então você, mãe de família que está assistindo agora, tenham cuidado. Apareceu qualquer tipo de sintomas já citados aqui pela doutora, é procurar um especialista o quanto mais rápido possível para que não possa o quadro da criança se agravar, e serve também para os adultos. Os adultos precisam ter cuidado, porque auto se medicam e terminam se complicando ainda mais. É com você. Obrigado, Washington, pela tua participação comigo agora, trazendo informações ao vivo sobre um tema tão importante e os cuidados que os pais devem ter. Minha gente, eu vou